Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo semanal. Hoje com um capítulo do livro Pão Nosso, um livro de autoria do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Nós estamos hoje abordando o capítulo número 58, que é o capítulo cujo título é Contribuir. É uma passagem de Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, o versículo 7. Essa passagem que está aqui que nós vamos ler agora. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, interessante nessa passagem, como a gente o texto deixa, o título do capítulo deixa muito claro o tema de hoje, é a nossa contribuição no trabalho do bem. Emmanuel nos traz lições preciosas e nós vamos trazer alguns destaques aqui do capítulo e depois as contribuições que nós separamos para o título do capítulo de hoje, Contribuir. Então, Emmanuel começa o capítulo com esse parágrafo que a gente destacou, que nós vamos ler agora. Quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. Devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. Então, olha que interessante, uma associação que nós realmente fazemos comumente e quase que imediatamente, com a contribuição, a nossa doação, associando a caridade material, ao bem material, apenas e tão somente. E nós vamos ver nessa lição que Emmanuel vai muito além da caridade material, que é uma das formas de caridade muito importante, certamente, mas que aqui o verbo contribuir, como ele colocou, vai nos dizer muito mais de formas de contribuição que nós podemos dar para o bem, dentro, na nossa sociedade, dentro dos âmbitos em que nós frequentamos e que estamos aí lotados, nas esferas dos locais em que nós estamos lotados no trabalho, na família, enfim. Como o Emmanuel trouxe, muito além o sentido pleno do verbo contribuir. E aí, continuando, a cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, o nosso irmão em humanidade e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual no esforço de cada dia. Então, olha que interessante esse parágrafo que Emmanuel nos traz, essas reflexões que ele traz. Essa contribuição, essa cooperação no bem, ela se dá diariamente, e em todas as frentes que nós estamos convivendo. Como nós colocamos anteriormente, não somente limitada às doações dos bens materiais, não somente dos valores amoedados, mas sim em todos os locais, seja no ambiente familiar. Olha, é até interessante que Emmanuel traz, o berço onde se renova a experiência, ou seja, uma forma de contribuir, dando a oportunidade aos nossos irmãos que estão no outro plano de reencarnar no nosso planeta, para uma nova experiência
uma nova experiência na carne, né? Por exemplo, como os nossos filhos, né? Ou na família, né? Onde nós estamos ali diariamente consolidando, né, o aprendizado das virtudes, seja da paciência, da tolerância, né? Olha aí um exemplo de caridade moral, né, que é a outra forma que está ao alcance de qualquer um, né? E é por isso que ele coloca, né, qualquer homem é suscetível de fornecê-la, ou seja, através da caridade moral, qualquer um de nós pode fazer a sua cooperação para o bem, né? Outro campo, né, em que Emmanuel cita, né, do próprio local onde vivemos, né, o vizinho, tão bem representado aí, né, pelo vizinho, né, que ele coloca como nosso irmão em humanidade, né? Ele coloca e frisa muito bem, né? Pois somos todos filhos do mesmo Pai, né? E convivemos muitas vezes com aquele irmão, né, que nos desafia, né? Mais uma vez nas virtudes e perante o qual nós temos diariamente, né, oportunidade de exercermos a nossa cooperação no bem, né, no bem comum. E ele coloca muitíssimo bem, né, a oficina de trabalho. Né, que interessante, né, que nos assinala o aproveitamento, ou seja, marca o nosso aproveitamento, né, naquele esforço de cada dia. Então, no ambiente do trabalho, na oficina de trabalho, nós temos ali também, através do esforço diário, na doação de nós mesmos, né, na execução da tarefa, seja ela no âmbito profissional, seja na oficina de trabalho representada pelo templo, que nos dá a oportunidade de servir ao irmão, né? Então, onde tivermos, né, através do nosso esforço genuíno, né, para que o trabalho seja bem executado, estamos aí também cooperando no bem. Né? Então, é muito interessante, porque Emmanuel expande, né, o conceito do contribuir, né, indo muito além do que nós normalmente associamos com a doação material e dando aí exemplos claríssimos da nossa contribuição, aquela que está ao alcance de qualquer um, através da caridade moral, através né, da doação no nosso esforço diário, seja no ambiente familiar, seja no ambiente, né, da vizinhança, seja na oficina de trabalho. E aí ele fecha, né? E é interessante esse fechamento, porque eu não coloquei aqui, porque o espaço às vezes fica curto para a gente reproduzir tudo, né? E se tem uma coisa difícil de fazer é editar os textos, né, dos capítulos de qualquer obra de Emmanuel, né? Seja o Pão Nosso, seja Encontro Marcado, que nós estudamos aqui de uma forma mais próxima, mas as outras obras também, né? Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, enfim, e por aí vai, né? Sempre difícil fazer uma pequena edição dos destaques, né, do capítulo para que a gente possa condensar e ter esse papo mais direto aqui que nós temos no nosso estudo, né? Mas Emmanuel fala no capítulo, né, que para que nós tomemos cuidado com a tristeza, né? Com a tristeza, porque ela pode, né, nos representar aí um grande obstáculo, né, no sentido da cooperação no bem, né? Olha o que o destaque que a gente separou e que é o fechamento do capítulo, né, nos traz nesse sentido. A má vontade, as queixas, a insatisfação, as leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera das nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria. Então, muitas vezes, né, estando na tarefa em qualquer dessas frentes, ou, né, exercendo, né, a cooperação na sociedade, em qualquer dessas frentes que nós citamos anteriormente, que Emmanuel trouxe tão bem, né, em qualquer delas. Mas
com a má vontade, né, insatisfação, e mesmo praticando leviandades, né, nada disso combina, né, com aquilo que o Senhor espera das nossas, da qualidade da nossa contribuição. Então, por isso é que Emmanuel fala, né, tome cuidado com a tristeza, com o desânimo, né, porque essas são, sem dúvida, alimentando, né, essas tristezas, esses desânimos, nós estamos, de alguma forma, mentalmente, né, alimentando também, né, essa postura, né, de queixa, de insatisfação, né, e que representam, como a gente colocou, né, e Emmanuel deixa tão claro aqui no texto, né, representam um grande obstáculo para a nossa mobilização íntima, né, interna, desses recursos que nós trazemos e que podem ser úteis no trabalho aí junto aos nossos pares, né, no trabalho da cooperação no bem na sociedade. E sobre a cooperação no bem, né, nós trouxemos esse destaque também lá de uma das obras, né, de Emmanuel, que é o Fonte Viva, o capítulo 130, chamado Na Esfera Íntima. Olha o que Emmanuel fala, a definição que ele dá da cooperação. Cooperação é um fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Então, é através da nossa contribuição, dessa cooperação, que nós vamos gerar harmonia não só interna, né, não só para nós, mas também para todos aqueles que nos cercam. E olha que importante que nesse mesmo capítulo do Fonte Viva, Emmanuel coloca, né, já reforçando, né, o conceito que nós vimos anteriormente. Né? Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. Então, ou seja, a caridade ela não depende do bolso, né? Não depende dos recursos materiais que eu disponho, mas sim, né, dessa postura íntima no trabalho, né? Dessa vontade da boa vontade, né, da mobilização desses recursos internos para ajudar aqueles que me cercam e, através, mais uma vez, da caridade moral, né, que é uma das formas, né, uma das mãos do gênio de mil mãos, né, que é a caridade, uma das formas que não me custa nada, né, não nos custa nada, materialmente falando, né, custa sim da minha disposição, da minha vontade, do meu esforço sincero em realizar aquela ação. Né? Aí sim, mas materialmente falando, nada nos custa, né? E que está ao alcance de todos nós, né? Como Emmanuel bem colocou aí. Né? Mas o que seria a caridade moral? Né? E ninguém melhor do que a irmã Rosália, né? O Espírito que nos fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 9, fala sobre a caridade moral, né? E por isso eu trouxe esse trecho para fechar o nosso estudo aqui, né? Ninguém melhor do que a irmã Rosália, através desse depoimento, que está lá, né, no Evangelho, no capítulo 9, desculpa, no capítulo 13, o item 9, para definir o que é a caridade moral, né? E ela nos diz: desejo compreendais bem o que seja caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Então olha que importante, né, essa definição de caridade moral que o Evangelho nos traz através do depoimento do Espírito Irmã Rosália. Né? Então, nada custa materialmente falando, como a gente já trouxe anteriormente. Porém, olha o destaque que ela faz. Né? Porém, é a mais difícil de exercer-se. E por que será? Né? Porque depende exatamente dessa mobilização interna, desses recursos que nós trazemos, né?
das nossas virtudes, né, da paciência, da tolerância, né, do otimismo e por aí vai, né? E muitas vezes, né, representada no simples suportar uns aos outros, né? E aí o suportar no sentido também do apoiar, né? Apoiar, estar ao lado, né? Estender as mãos aos que nos cercam, né? E que, infelizmente, né, irmã Rosália destaca que é o que nós menos fazemos, né, nesse nosso mundo atualmente. Por isso, mais uma vez, né, o destaque que nós trazemos, né, daquela que é a mais difícil de exercer-se, né? Então, que possamos praticar a caridade moral e lembrarmos-nos, né, de que em todos os dias, em todos os ambientes, temos condições de cooperar no bem e de servir àqueles que nos cercam através da caridade moral. Muito obrigado e até o próximo estudo.